Fala moçadinha, beleza? A gente está falando aqui a respeito das dicas para a CAF para este ano, esse final de semana agora, né? Então, de matemática é o seguinte, a gente tem alguns conteúdos que são bem mais, tem mais chance de cair, apesar da CAF sempre fazer alguma surpresa ou outra. Polinômios, com certeza, é uma das matérias, conteúdos mais prováveis de cair, porque dá para utilizar inclusive junto com geometria espacial, colocar junto com volume, tipo as 3 dimensões de um paralelepípedo são as raízes de tal polinômio. Não se exige muito, tá? Uma das coisas que eles gostam de utilizar seria a relação de Girardi, para você saber a soma das raízes, o produto delas. Então é uma situação que você tem que rever para conseguir levar. Lembrando que não tem formulário na prova. Outra matéria que cai muito e que está caindo direto são as geometrias. Vamos colocar assim melhor. A geometria analítica, tá? A equação de circunferência, a equação de reta é uma das situações que mais ocorrem. O aluno tem que dar uma revisada, tá? A respeito de distância entre pontos, ponto médio, tá? Área de triângulo, né? Através da geometria analítica, lá com o determinante. Baricentro, que é importante também. E basicamente de equação de reta cai só com relação à equação reduzida e equação geral, tá? Uma outra coisa que pode colocar aí no teu formuláriozinho na cabeça aí é a distância entre pontos e a distância entre ponto e reta, tá? Aquela lá, distância entre pontos, beleza, facinho, é só Pitágoras, não tem segredo nenhum, mas a distância entre ponto e reta tem que baixar a equação da reta geral toda, tá? Substituir o xy pelo ponto e colocar raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Isso para você, inclusive, até poder utilizar composições entre retas e circunferência, se ela está secante, se ela está tangente, que é só calcular a distância da equação da reta com o centro da circunferência. Maior que o raio, está exterior, igual ao raio, é tangente. Menor que o raio, ela vai ser secante. Então é uma coisa que realmente cai. Então tem que ficar de olho. Tá? PA e PG a menina dos olhos, sempre está caindo. Tá? Às vezes eles misturam as duas, às vezes não. Lembrando que eles podem colocar até matemática financeira junto com PG. Tá? Vamos colocar que PG seria a função exponencial, né? Que a gente utilizar para fazer juros compostos. A PA seria a função do primeiro grau para utilizar juros simples, o que é mais difícil de acontecer. Beleza? Com relação à geometria espacial, a gente vai trabalhar com área total, né? De repente para compensar ali, fazer uma fabricação de uma embalagem, de algum produto, e volumes, né? Então área total e volumes. As figuras que mais caem, os sólidos que mais caem de geometria seria mais prismas, quando o exercício é um pouco mais simples, cônica um pouquinho mais pesado, cilindro mais simples, a não ser que eles coloquem, né, uma dentro da outra, e esfera. Eles gostam de fazer aqueles exercícios de colocar a esfera dentro do cilindro, dentro de um prisma, para trabalhar isso daí, qual seria o volume entre as esferas e a embalagem. Beleza? Geometria plana, o que a gente poderia tentar colocar para vocês aí seria com relação a ângulos, tá? Ângulo excêntrico, manja, você tem ângulo central, você tem o ângulo inscrito, você tem o ângulo excêntrico, que não é nem central nem inscrito. Tá? Tem o excêntrico interior, tem o excêntrico exterior. E nesse caso aí você tem que ficar muito ligado, porque um é metade da soma, outro metade da diferença. Fica a dica que quando ele é interior, cruzam duas linhas que parece o sinal de adição. E é ali que você usa metade da soma. Nos outros que não se cruzam dentro da circunferência, tá? Não formam o xzinho, então é metade da diferença. Beleza? Com relação à circunferência, você tem muita coisa ali. Tem aquela potência do ponto, ou relações métricas na circunferência, que é PA vezes PB igual a PC vezes PD, já caiu. Tá? Os alunos aí que tem aula comigo sabem aquela que eu falo, aquele biquinizinho que aparece entre a circunferência e as duas retas. Aí já dá uma ligada que aquilo ali é relações métricas na circunferência. Beleza? E triângulos, né? Triângulos você vai utilizar para qualquer coisa. Então, é importante saber aquelas áreas dos triângulos, aquelas 7 áreas que envolve seno, envolve circunferência inscrita, circunscrita, fórmula de Heron, tá? Triângulo equilátero, triângulo retângulo, né? Utilizar seno
Então tudo isso é importante para você saber a respeito de triângulo. E uma dica legal, quer dizer, duas que eu acho que fica legal, aí seria semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo. Então duas aí que vocês têm que dar uma olhadinha nelas, semelhança mais ainda, tá? Uma coisa que de repente pode aparecer, que já apareceu uma vez, teorema da bissetriz, depois não apareceu mais, interna, a externa nunca apareceu, e mediana. Tá? Vamos dar uma lembradinha, duas coisas importantíssimas, duas regras importantíssimas da mediana no triângulo, tá? Primeiro, cara, a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa. Isso daí para resolver um exercício, cara, ajuda pra caramba. E outra coisa também, guarda essa daí, ó, a mediana de um triângulo divide o triângulo em duas áreas iguais. Você pode usar muito isso daí. Fechou? Logaritmo e exponencial são sempre duas matérias que caem bastante. Tá? Eu acho que quem sabe bem exponencial sabe bem logaritmo. Cuidado para não complicar o logaritmo, tá? Em geral não se precisa estar abrindo o exercício e sim fechando. Reduz o exercício de logaritmo. Tenta sempre partir para a definição, aquela voltinha, tá? Esse elevado a este, a esse. Não fica abrindo muito exercício não. Beleza? Função de segundo grau eles sempre gostaram, né? Para que você vai estudar função de segundo grau? Gráfico, cara. E tome muito cuidado na hora do exercício e pedir aquele negócio do máximo e mínimo, para saber se é x de vértice ou se é y de vértice. Beleza? O que mais que a gente pode falar para vocês ali? Basicamente, aí vem as surpresas, aí a gente não tem que falar muito. A gente, matriz determinante já tem menos chance, mas uma vez ou outra pode cair. Uma outra dica que eu acho legal seria com relação ao domínio de função. Aquela que envolve a condição de existência, se a função é uma função com fração, denominador diferente de zero, se for dentro da raiz de índice par, não necessariamente raiz quadrada, de índice par tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Se for uma função logarítmica, você tem o logaritmando maior que zero, a base maior que zero, diferente de 1. O que mais? Você tem exponencial também, que a base tem que ser maior que zero. Então, são essas situações que de repente pode pedir, ou determinar o domínio da função. Fechou? Basicamente isso daí. Probabilidade e análise combinatória são sempre questões que eles pedem, apesar de que, na minha opinião, são questões que você tem que deixar para depois, para último. Por quê? Porque tem que ler, tem que ter interpretação, você perde bastante tempo, de repente pode acertar outras questões aí. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, procura a gente aí no Instagram, tá? Proferaldo, procura no Facebook, tá joia? E a gente está aí para resolver, para ajudar vocês. Ou se não, no canal mesmo do YouTube. Valeu? Tamo junto. Abraço.